Oi pessoal, sou o Rodrigo, aluno da Universidade Federal de Uberlândia. Eu estou aqui no projeto de residência pedagógica da Escola Sigismundo Pereira e hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre funções orgânicas oxigenadas. Abordar de uma maneira bem breve e introdutória o conteúdo e dar uma pincelada geral para relembrar esse tópico. Então, o que são essas funções orgânicas? É um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, que elas vão estar dentro de um composto e essa configuração delas vai gerar uma propriedade bem específica para aquele composto. E tem os grupos que a gente vai agrupar elas depois e entender melhor isso aí. O que são os grupos funcionais? Grupos funcionais é um átomo ou um grupo de átomos que caracterizam uma determinada função química. Como, por exemplo, a gente tem a função química do álcool, que é usado no álcool gel, a gente tem o fenol, que é em produtos de limpeza, a gente tem ésteres, que são usados em aromatizantes de balas, doces, essas coisas, um aldeído, que é usado na aromatização de baunilha, em sorvete, e a própria cetona, que é um solvente muito utilizado. Bom, aqui eu trouxe algumas funções orgânicas oxigenadas para a gente poder ter uma noção melhor de como funcionam esses grupos. Então, o álcool, a gente vai ter uma hidroxila. Esse é o grupo funcional que caracteriza a função do álcool na molécula. Então, quando a gente vê um OH ligado a carbono saturado, a gente tem um álcool. Por exemplo, a gente tem aqui o etanol. O álcool ligado a um carbono saturado, a gente tem a função álcool. Outra bem conhecida é o fenol, que também é um grupo hidroxila OH, só que em vez de estar ligado a um carbono saturado, ele está ligado a um carbono aromático. Isso caracteriza a função fenol, que é muito utilizada em produtos de limpeza também. A gente tem o éter, que é um oxigênio ligado entre dois radicais, aqui no caso dois carbonos. A gente tem aldeídos, que é um carbono ligado a oxigênio e hidrogênio. A gente tem acetona, que é um C-O, o famoso grupo carbonila. Então, assim, esses grupos, eles são bem específicos e essa configuração do oxigênio com outros ligantes, ela confere características bem, bem distintas entre si, o que permite a gente separar bem esses grupos. Então, a gente tem os ácidos também, ácidos carboxílicos, que é os famosos C-OH. Aqui a gente pode ver ele dentro de uma molécula, como que a gente identifica essa função e classifica ela de acordo com o grupo. Aqui a gente tem que observar o oxigênio, né, e os ligantes que estão ao redor dele. E aqui tem um C-OH, essa configuração caracteriza para a gente o ácido carboxílico. O raciocínio vai ser mais ou menos o mesmo para todas as diferentes funções ou grupos funcionais. Então, os ésteres, a gente tem o C-OO, que é uma função muito utilizada em aromatizante de balas e doces. A gente tem o anidrido, que é o C-O ligado a outro oxigênio e ligado a outro carbono C-O. E a gente tem o cloreto de ácido, que seria como o ácido carboxílico, mas no lugar da hidroxila a gente tem um halogênio. Por isso que fala que é uma função oxihalogenada. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos de funções orgânicas oxigenadas, vou falar dos álcoois, né, que são aí uma das mais utilizadas tanto na indústria como na sociedade. E para identificar essa função oxigenada, primeiro a gente tem que observar o oxigênio e com quais átomos que ele está ligado. Então, é o mesmo raciocínio que a gente usou ali naquela tabela para classificar os grupos funcionais. Os álcools são caracterizados pelo grupo hidroxila ligado a um carbono. Então, aqui a gente pode ver o metanol, que inclusive tem uma chama invisível, né, que causou até acidentes na Fórmula 1, assim, que está pegando fogo e às vezes as pessoas não enxergam que está pegando fogo, porque ele tem essa característica de ter uma chama incolor. Então aí é um combustível muito perigoso e tem que ser administrado com cuidado. A gente tem o etanol, que é utilizado nos postos de gasolina. São dois carbonos, aqui a gente vê o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. E o álcool isopropílico, né? Que é outro álcool também muito utilizado na limpeza de hardwares e eletrônicos em geral, porque ele tem uma evaporação muito rápida, né? Então ele é perfeito para esse tipo de coisa. E como que a gente dá nome então para essas funções oxigenadas? Bom, segundo a nomenclatura da IUPAC, primeiro a gente acha o prefixo,
depois o infixo e o sufixo. Isso aí vai dar para a gente o nome do nosso composto. Então, para achar o prefixo, primeiro a gente conta o número de carbonos. Um carbono a gente tem met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. O infixo ele vai estar relacionado com a saturação da molécula, se ela tem ligações simples, duplas, triplas. Então, o infixo, se tiver ligações simples, vai ser A, se tiver dupla, em, e se tiver tripla, in. E o sufixo é relativo ao grupo funcional que vai estar na nossa molécula. Aqui, no caso, como a gente está estudando o álcool, o sufixo é ol. Então, a gente junta tudo isso aí e tem o nome do nosso composto. Trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver como que isso funciona na prática. Então aqui, vamos dar nome para essa molécula aqui. A gente tem um carbono aqui na esquerda, 2, 3, 4. Então a gente tem but. Só tem ligações simples aqui, então é o infixo an. E como a gente tem um OH ligado a carbono saturado, a gente tem o grupo funcional álcool, né? Então o sufixo é ol. Aí é só juntar tudo isso e a gente tem o nome da molécula. É bem simples. Aqui trouxe outro exemplo também para treinar, bem parecido com o anterior, só que dessa vez a gente tem 3 carbonos. Então, quando tem 3 carbonos, é um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, ligado a uma hidroxila, um carbono saturado, então se trata de um álcool. Então, a gente tem prop mais an mais ol, dando propanol. E esse raciocínio ele vai valer para grande maioria de todos esses grupos funcionais, na hora que a gente for dar nome para as nossas moléculas. Então, para os aldeídos também vai ser o mesmo raciocínio. A gente tem um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 but, que seria o nosso prefixo. A gente junta com o infixo, que está relativo à saturação da molécula, se tem ligações duplas, simples, tripla, e o sufixo de acordo com o grupo funcional. No álcool foi ol, nos aldeídos é al, al. Então, só juntar tudo isso, a gente tem o nome da nossa molécula. Trouxe aqui um exemplo para a gente ver. Então, aqui a gente tem essa molécula. Primeiro, vamos contar o número de carbonos. 1, então met. Eu não tenho insaturação entre carbonos, então ligação simples an. Mas a nossa grupo funcional, um C dupla OH, se trata de um aldeído, como foi visto na tabela anterior. Então é só juntar tudo isso e a gente tem o nome da nossa molécula, que no caso é metanal. É um aldeído. E aqui eu trouxe outro exemplo para a gente praticar também. Então o raciocínio é a mesma coisa, a gente começa contando o número de carbonos. Deu 4 carbonos, met, et, prop, but. Achamos o aldeído aqui, o grupo funcional na ponta. Então é só juntar 4 carbonos but, não tem insaturação na molécula, então an, e o aldeído, o sufixo al. Junta tudo, butanal, outra molécula. Beleza. Para cetonas é o mesmo raciocínio também. A gente tem o prefixo, o infixo e o sufixo. A gente tem o número de carbonos, o infixo relativo a duplas, simples e triplas ligações na molécula e o sufixo. O que a gente tem que ficar mais esperto é o sufixo, que vai mudar de um grupo funcional para outro. Então, tem que identificar quando é um aldeído, a gente vai usar al, quando é um álcool ol, e quando é uma cetona, a gente usa ona. Juntando tudo isso, a gente tem o nome. Trouxe aqui uns exemplos para a gente praticar também. Bem tranquilo isso aqui. Então, a gente tem aqui 3 carbonos, met, et, prop. Eu tenho ligações simples entre eles, então an. E aqui eu tenho uma carbonila, que configura o grupo das cetonas. Então, é a famosa propanona. Ou acetona, que é o solvente muito utilizado aí para esmaltes, né, em geral. E aqui a gente tem outra molécula, vamos contar os carbonos. 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4. Então, a gente tem but, só ligações simples entre eles. Uma carbonila, então se trata de uma acetona. Butanona. Essa fórmula de tracinhos aqui, é importante lembrar que nos vértices dela é sempre um carbono que está representado. E dito isso, agora vamos praticar num exercício, né? Eu retirei esse exercício aqui da plataforma AVA, da Escola Sigismundo Pereira.
para a gente fazer. O exercício pede para identificar funções orgânicas oxigenadas nas sínteses orgânicas a seguir. Então, a gente tem aqui uma síntese orgânica, né, na presença de ozônio, um meio ácido, né, H+, e zinco. E a gente pode ver aqui que os produtos formados, a gente tem um grupo funcional aqui aldeído, né, C-OH, e de cá a gente tem outro aldeído também, o C-OH, conforme dito a tabela. Esse exercício é muito bom de praticar, sempre tendo a tabela do lado para você ir consultando. Então, você vê o oxigênio, onde ele está ligado, você achou a função oxigenada, você vê os ligantes que ele está, vai na tabela, acha o sufixo. Então, é bem tranquilo. Agora vamos para o exercício de baixo. Aqui a gente tem carbono, não, o oxigênio está aqui ligado a carbono, mas aqui a gente tem um Cl. Como a gente pode ver lá na nossa tabela, isso aqui se trata de um cloreto de ácido, né? E aqui a gente tem um benzeno, mais cloreto de alumínio, LCl3, tá? Aí aqui a gente tem um C-O ligado a outros 2 carbonos. Aqui a gente pode identificar o grupo funcional cetona. Então, assim, é sempre importante ter a tabela do lado para a gente ir consultando e facilitar esse trabalho até a gente ter uma base bem boa de todos os grupos funcionais. Bom, era isso. A aula hoje foi uma aula mais geral, só para abordar o tema de funções orgânicas oxigenadas. Eu queria agradecer a Universidade Federal de Uberlândia, a Escola Sigismundo Pereira, o projeto de residência pedagógica, CAPES, a FAPEMIG e os órgãos de fomento. Obrigado e até a próxima.